Pessoal, o nosso muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela companhia, amigos do Farol de Ismael. Hoje é sábado, 13 de junho de 2020. Nós aqui estamos nos preparando para o nosso passe, que o receberemos hoje, conforme sempre ocorre, através dos nossos amigos espirituais, que já se encontram no lar de cada um de nós. Eles fizeram já uma reunião prévia e já se deslocaram pelas ligações que eles sabem que existem entre nós. Eles parecem que são bem assim inteligentes, percebem com antecedência muito daquilo que nós nos preparamos para que aconteça. As nossas saudações, as nossas saudades, os nossos votos para que logo estejamos novamente juntos lá no Farol de Ismael. Vamos nos preparar para o nosso passe, pensar, ver o que nós podemos refletir sobre os aspectos gerais que mexem com todos nós, né? A vida tem que ser provocante no sentido das reflexões. Quando nós dormimos, quando nós nos aquietamos nos nossos quartos, na nossa cama, no momento em que nós nos encontramos sozinhos para adormecer, e muitas vezes nem percebemos quando o sono chega, que é um torpor que vai se sucedendo lentamente e nós não percebemos direito. Isto é uma transição que passa da vigília para o estado de sono. A gente não percebe, a hora que vê já está dormindo. Durante o nosso sono, nós utilizamos um corpo que não é o corpo físico. Porque o nosso quarto está fechado, a luz está apagada, a janela está fechada, e nós transcorremos a noite e ao amanhecer nós damos notícias, às vezes, nem sempre, de coisas que nós vimos, de situações que nós vivemos, de circunstâncias pelas quais passamos, e estas circunstâncias nós chamamos de sonhos. Isso existe desde o homem das cavernas, desde sempre existiu essa situação, e nós nem sempre a definimos com precisão, afinal, do que se trata. Supomos muitas vezes com base científica e natural e aceitável e precisa, que durante o repouso o nosso cérebro como que adormece e vem à tona da nossa mente situações que nós vivenciamos na infância, na juventude, no dia a dia, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos, e os transformamos em sonhos durante o período noturno. Isso é real. Mas é real também que nós saímos do corpo com outro corpo, que se chama psicossoma, que se chama perispírito, que é o corpo que precede o nosso corpo físico e o molda, e nós o utilizamos porque o corpo físico adormece, relaxam os fios que o ligam ao corpo espiritual e nós saímos por aí. E é claro, vamos atrás daquilo que os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas preocupações nos chamam. Vamos atrás dos nossos medos, daquilo que queremos resolver, vamos atrás daquilo que temos afinidade positiva ou negativa. Se temos vícios, se temos sonhos de altruísmo, são questões que nos atraem, locais nos atraem, pessoas, e nós as encontramos durante esse período noturno. Pessoas afins, desafins, pessoas amadas, pessoas com quem temos algum desentendimento.
Afinidades desta vida, de outra vida. Ali se realiza uma série de acordos, de encontros, de conversas, patrocinada por orientadores espirituais que nós não vemos às vezes, que dirigem as nossas reuniões. Ali nós concordamos em receber filhos, em desenvolver um casamento, somos incitados a uma separação, a um crime, a um trabalho espiritual, uma série de coisas, depende da afinidade. Quando nós acordamos, fui me deitar às 11, acordei às 7 da manhã, desmaiei. A gente pensa que não viu nada. Algumas vezes nós nos recordamos, outras não. Mas a verdade é que o espírito, a consciência não dorme. Então nós temos vida durante o período noturno. E é esse psicossoma, é esse perispírito, é esse corpo espiritual que é o sobrevivente. É ele que vai permanecer quando lá na frente da tão mal entendida, tão atormentada, tão preocupante, tão desastrosa morte física, que não existe propriamente, apenas mudamos de dimensão. Esse corpo é o corpo que fica, é o corpo espiritual. Quem descobriu isso, que embora se saiba disso há muitos séculos, quem descobriu que nós temos verdadeiramente um corpo espiritual e o popularizou foi o Espiritismo. O nosso amigo Allan Kardec, que quando descobriu certas verdades espirituais, denominou esse corpo de perispírito, que é o corpo sobrevivente. Isso é do entendimento popular, mas ser popular não significa que seja do entendimento de todos. É como o Evangelho. Algo mais popular que o Evangelho é popularizado, todos conhecem, mas não é do nosso entendimento. A mesma coisa acontece com o Espiritismo. O Espiritismo tem certos princípios, tem certas noções que são retratos da lei da natureza. E segundo orientação, segundo previsão, ou vamos dizer assim, uma assertiva de Kardec, ele iria se popularizar. O que até agora não aconteceu. Todavia, vamos aguardar. Às vezes, o que acontece? Se tem descrença imensa sobre o Espiritismo, mas se ele for realmente calcado em leis da natureza, cedo ou tarde ele haverá de se tornar lugar comum na vida de todos nós. Agora, hoje, existem muitos daqueles que acham que o Espiritismo é tolice, é banalidade, que isso não existe. Tá, se isso não existe, então a gente pode chegar para as pessoas que não acreditam, que consideram, porque nós somos os espíritas, parece que 3% da população no Brasil. É um número muito pequeno. Se algo é real, se algo é lei da natureza, por que tão pouca gente acredita nele? Por que ele não se populariza de fato? Talvez exista o quê? Uma necessidade de aguardar mais. Aguardar o quê? Até quando? É como o Evangelho, que às vezes é seguido, ou dito que é seguido, mas na verdade as nossas condições sociais, o nosso mundo, as nossas ocorrências denotam o contrário. E muitas vezes as religiões são um freio para que nós tenhamos medo do que vai vir, do que propriamente absorver o Evangelho de forma consciente, lúcida, fazer o bem por fazer, sem nenhuma preocupação com o futuro. Não podemos dizer que as religiões sejam um freio, que isso seria até anti-humano. É vergonhoso que precisemos de freios para entender o que é o certo. Quanto àqueles que não creem no Espiritismo, não creem, não querem saber de Espiritismo, tá bom, então eu posso falar que do seu lado aí, para você que não acredita, tem um espírito. Você não tem medo? Por que as pessoas têm medo?
Por que as pessoas têm receio de espírito se não acreditam em espírito? Se nós dissermos que tem uma casa mal assombrada, que tem um fantasma, que toda meia-noite lá naquele bairro afastado ele se manifesta lá naquela casa, lá, as pessoas são capazes de ir lá, elas vão sem medo? Se você estiver na sua sala do seu apartamento, da sua casa à noite, sozinho, e alguém te chamar, falar seu nome na cozinha, você vai ficar apavorado, vai sair pela porta da sala para a rua, ou vai até a cozinha ver o que é, ou vai dizer, não, isso não é nada, é da minha imaginação. E se a voz insistir, você não acredita em espírito, não tem por que ter medo. Então quer dizer, não tem por que razão ter medo então do espiritismo. Os espíritas têm medo, que na verdade vamos substituir a palavra medo pela palavra respeito. Porque os espíritos existem. Eles podem nos envolver, eles podem passar medo para a pessoa, pode hipnotizar, pode criar uma situação mental. E às vezes a pessoa fala, não, espírito não existe não, isso é tolice. As influências negativas que nós temos são do diabo. Vou contar uma verdade para que se sabe, o diabo não existe. O diabo não existe. A ficção que o gerou diz que, alegoricamente, se tratava de um anjo muito bonito no paraíso, que ficou rebelde porque queria sobrepujar-se a Deus. Olha que coisa humanoide, atrasada, fictícia, sem sentido. Deus, a sabedoria suprema, criou um anjo, e esse anjo ficou revoltado e rebelde. Nós sabemos perfeitamente que a sabedoria infinita não teria como fazer algo assim. E um anjo criado por Deus não teria retrocesso. Ele não passaria, depois de ter tanto plenitude de visão, de conhecimento, não passaria a ser invejoso, ciumento, coisinhas humanoides, coisinhas simples. Não existe. É uma ficção. Deus é que é o Criador. Só que existem espíritos e existem homens piores que o diabo. Nós estamos aqui, sempre vamos lembrar isso, tentando fazer o quê? Uma tarde singela, somos poucas pessoas, mas todos imbuídos o quê? De uma boa vontade, querendo conectar com a espiritualidade, fazer vibração, pedir para Deus, nosso Pai, nossa Mãe Santíssima, que nos ajude, tentando fazer a nossa prece. E nesse exato momento tem gente planejando sequestro, assalto, crime, roubos, corrupção, nesse exato momento. Então o diabo é ficção, é nós, que alguns de nós somos piores e somos envolvidos pelos espíritos, aí é outro assunto, vamos ver, porque os espíritos também são pessoas, são seres humanos. Então a bondade divina do Criador tem sentido a existência de Deus. O cosmos não se autofez, o universo não surgiu do nada, uma inteligência por trás que nós não entendemos, supera as definições de todos os livros sagrados. Além da Bíblia, além do Alcorão, além de Bhagavad Gita, além de tudo que possa imaginar, Deus é indecifrável, indefinível, inabordável a nossa concepção. Mas essa inteligência tem sentido, o diabo não tem. Não tem sentido. Então, todas as religiões pregam a imortalidade. Através de juízo final, através de ressurreição, através de direcionamento para céu, inferno, coisa assim. Todas pregam. A doutrina espírita igualmente vai pregar. Só que vai tentar fazer com que exista mais aceitação do que refutação. Muitas das crenças que existem, elas alimentam mais refutação. Fica difícil compreender ou difícil aceitar certas alegorias
que nos dizem que existe um inferno eterno por alguns momentos circunstanciais de erros cometidos num tempo provisório por uma mente que às vezes nem teve condições de conceber algo melhor. E Deus, a infinita bondade, é também detentor de infinita vingança, deixando a pessoa eternamente a pagar por algo que ela fez, às vezes em alguns momentos, alguns instantes. Ah, mas se a pessoa fizer alguma coisa errada e ela se arrepender, ela está salva. Não. O arrependimento de quem comete delitos, erros, que faz sofrer, massacra o íntimo da pessoa. Não é só arrepender-se. Ela quer repor, refazer, reconstituir, retificar, corrigir, fazer alguma coisa. E isso é possível. Então é necessário que a gente reflita mais. A ressurreição vai surgir o nosso corpo. Há corpos que estão, vamos falar de civilização. Não de quando o homem era bruto das cavernas, que já era gente. Há corpos que estão há quase 50 mil anos que foram enterrados, já não existe mais nada, nem um átomo, nem nada. Jesus estava na Palestina, Moisés lá no Egito, os astecas, os maias, os incas estavam aqui na América e era gente, morreram, vai ressurgir, não conheceram Jesus, não conheceram o Deus da Bíblia. Que destino tem essas pessoas, esses seres humanos? Aí fala-se ressurreição, mas tem que dar uma explicação, né? E modernamente já conseguiram. Ah, Deus vai fazer através do átomo de um túmulo que está lá, que nem existe mais. Onde era um túmulo lá, hoje é cidade, já não existe mais nada. Tem coisa que era terra, hoje é fundo de mar e vice-versa. Deus vai fazer um clone a partir de um átomo, ou então para Deus nada é impossível. São questões alegóricas que cabem refutação, cabem aceitação, às vezes dogmáticas. Então, essas nossas células, hidrogênio, oxigênio, azoto, carbono, vão se dissolver e formar outros corpos. Nós temos conosco células que foram células, átomos que pertenceram a outros corpos aí pela história da humanidade. Tantos corpos humanos, vegetais, animais, porque na natureza nada se cria, tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Então essa ressurreição geraria é questionável. O que há seria o quê? A ressurreição após o desencarne, o perispírito aflora. Morreu o corpo, o espírito continua, porque ele tem o corpo espiritual. Aí vai ter o quê? Uma reencarnação. Esse mesmo perispírito, mais lá para frente, vai reencarnar. Vai voltar ao mundo físico. Tem sentido? Pode não ter para alguns, mas é preciso refletir, pensar nisso. Nós refletimos muito pouco, nós, humanidade. É por isso que nós vemos que os nossos estádios de futebol estão cheios, as nossas novelas dão altos índices de audiência, o carnaval está cheio, mas as bibliotecas estão vazias, os recitais aí mais ilustrados estão vazios, os programas mais instrutivos não dão audiência. Mas pelo caminho mais fácil, o menor esforço, e as religiões fazem com que tenhamos mais religiosos e menos filósofos, mais doadores de fé, porque o avô falou, o bisavô falou, assim vai, a gente cresce, acredita, mas não reflexiona. Nada contra, mas precisamos pensar mais, refletir mais. Então, às vezes aquilo que é milenar nos vale. Alguém lá atrás, tantos milênios, disse que Deus falou com ele. E Deus disse isso, disse aquilo. A gente aceita. Mas não estava lá. A gente não precisa entender o que aconteceu. Se hoje alguém falar, olha, Deus está falando comigo, você acredita? A gente acredita? Está enganando. Ou se ele fala de forma mais
assim, idônea, uma pessoa muito boa, você fala, não, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo, não pode ser verdade. Só que as mentiras repetidas, elas muitas vezes se tornam verdadeiras. E nós, humanidades, estamos cheios de circunstâncias que nos iludem e nós vamos cair do cavalo lá na frente. A gente está pensando que vai estar tudo bonitinho, que a gente engana a Deus, que a gente se livra de certas coisas com aparência, que a gente dá mais valor à opinião dos homens do que à opinião de Deus, né? O que está no nosso íntimo, o que os espíritos estão vendo da gente, o que está na nossa alma. E assim foram as mitologias, as profecias, sempre se achava que era Deus. Deus que estava falando com os homens, ou eram os deuses que eram os da mitologia quando eram espíritos, sempre foram os espíritos. Até na própria Bíblia, nos próprios evangelhos, a gente vê que ou era Deus que falava com os profetas, não se admitia o contrário. Há uma orientação espiritual. Ah, mas você está diminuindo Deus, colocando espíritos para dar orientação para a gente? Sim, porque Deus é magnífico, é maravilhoso e nos dá atividades, nos dá trabalho, nos dá ação no transcurso das nossas existências além. Por isso tem os santos que falam, quem foram os santos? São espíritos hoje. Quem são os profetas? São espíritos hoje. Eles eram profetas aqui, agora no mundo espiritual são o quê? Calados, de boca fechada. A palavra de Deus existiu, não existe mais. Sem querer criar nenhuma polêmica, não é isso. É apenas para que nós lembremos o papel humilde que a doutrina dos espíritos tenta nos trazer para refletirmos, para pensarmos. Então se falava que eram os mensageiros, não, era Deus que estava dando as informações. E quando alguém estava com alguma obsessão, que nem no próprio Evangelho, alguém se jogava daqui, se jogava dali, Jesus acalmava com as mãos. Dizia-se que a pessoa estava endemoniada. Então era Deus ou era o diabo, não tem meio termo. Isso era pretensão. E Jesus não podia esclarecer essas coisas. Não era hora, não era momento. E nós já lembramos. O momento seria nenhum. Se Jesus viesse hoje, na Idade Média, na Idade Moderna, no século XXI, no século XX, no século XV, na época de Roma, na época do nazismo, fosse a época que fosse, não ia ser entendido. Porque a nossa precariedade é que faz com que ele não seja entendido, não é ele que não sabe se explicar. Daí veio a doutrina espírita para nos ajudar e ver que tem evolução. Esses mesmos espíritos que orientavam aqueles povos lá na precariedade, aqueles povos que éramos nós, sobre informações às vezes pesadas da lei, falava de sacrifícios, oferendas, como é que Deus haveria de querer que a sua própria obra fosse sacrificada para se agradar daquilo? São situações em que nós vivíamos precariamente, a humanidade estava em desenvolvimento. E hoje chegamos a um ponto mais expansivo. Só que nós temos uma divergência enorme entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Intelectualmente nós avançamos muito e moralmente ainda não. Apesar da evolução. Já não acreditamos em paganismo, já não gostamos mais de sacrifício, já foi desfeito, pelo menos nas nossas concepções, a questão da escravidão, que até a época de Jesus existia. Existem parábolas que Jesus fala do servo que servia assim, assim. Naquela época existia escravos. Hoje isso para nós já está obsoleto, apesar dos muitos malefícios que ainda temos, porque intelectualmente desenvolvemos, mas moralmente ainda não. Então o Espiritismo manda a gente estudar. Nós sabemos mais ou menos, os espíritas, as linhas de conduta psíquica, não, vamos assim, as regras, os princípios de muitas filosofias e religiões. Por quê? Porque a doutrina espírita orienta os seus seguidores
No seguinte sentido, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa conhecer tudo. Não tem nada proibido. Se você quer ser um espírita pleno, você absorva todo o conhecimento. Conhecimento das outras religiões, conhecimento dos ateus, conhecimento de tudo. Analise tudo. Com as outras religiões ou com as outras linhas de conduta é diferente. Há livros que são proibidos. A história já mostrou que a Inquisição que nós servíamos durante o nosso passado, ela foi a inimiga mortal da ciência. Livros foram queimados. Então, os princípios diversos de outras crenças, de outras filosofias, teriam que ir atrás dos conhecimentos espíritas. E não vão por quê? Porque são proibidos. Qual que é por trás disso tudo o interesse? Então existe um interesse não mais forte que as convicções, mais forte que as segundas intenções que existem, os interesses materiais. Eis a razão por que a doutrina dos espíritos não se expandiu, não se manifesta, porque era para se manifestar. Aliás, a previsão de Kardec está até um pouco tardia. A gente tem que falar do próprio Espiritismo, inclusive, que ele disse, só que fez cedo ainda, ele disse que o Espiritismo ia se popularizar. E aqueles que fossem contra iam ficar isolados e iam se sentir ridículos até. Até agora não aconteceu isso. O que é que a gente faz? O grande obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Orgulho que faz com que nós nos sintamos mais do que somos, detentores de conhecimento. Não mexa nas coisas que eu creio, nas coisas que eu defendo. Cada um defende a sua bandeira. Já lembramos que as religiões deveriam defendermos o amor. Que aí ninguém briga com ninguém, mas quando você defende a verdade é porque você está com a verdade, o outro está com a mentira. Daí o outro é inimigo. Outro lado é o egoísmo, que é aquilo que nós estamos voltados só para nós. E aí as castas, os privilégios, os grupos e a religião. Chegaremos um dia à crença comum de que o Espiritismo vai se expandir. E nós vamos compreender e entender o que ele expõe, se for verdade. A lei de ação e reação, a sobrevivência da alma, o intercâmbio, o mundo espiritual, as consequências dos nossos atos. Se todos nós abraçarmos isso, se isso tiver um lugar comum e for conscientemente absorvido por todos que estão na ONU, conhecimento espírita em vários idiomas, isso é real. Nós plantamos o que colhemos, o que fazemos aos outros volta para nós. Nós temos que agir de uma forma coerente e ética. Os irmãos que estão na África, na Ásia, no Brasil, ali, são nossos irmãos, espíritos como nós, atravessando uma experiência transitória sobre o planeta. É nosso dever e obrigação, não por questão religiosa, por uma questão natural, fazermos alguma coisa que preste, de fato. E se esses conhecimentos se expandirem para os clubes, para as igrejas, para os governos, todos terem conhecimento das leis que regem a natureza do espírito, que não tem céu prometido, terceirização, ninguém morreu por nós para livrar a nossa, nós vamos ter que responder por nós mesmos, ninguém vai ficar no inferno eternamente, ninguém vai ficar dormindo. A vida prossegue com resultados do que
se fez nela. Não se compra salvação. Então existem aquelas lutas contra o interesse. E nós vemos que são os interesses religiosos, os interesses políticos. Que lamentavelmente o nosso país é meio campeãozão nisso tudo, né? Nosso Brasil, que é o berço onde o espiritismo se desenvolveu, apresenta muita contrariedade, muita coisa divergente. E tem um livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pela entidade espiritual Humberto de Campos. Precisa não acreditar, né? A gente acredita no Chico, na sua mediunidade. Agora, será que o Humberto de Campos não estava equivocado? Tomara que não. Tomara que não. Muito embora a gente abraçar um país, um local como sendo privilegiado, começa a haver uma pequena distorção, porque a humanidade toda é uma irmandade só. Todos são filhos de Deus. Não existe privilégio. Então a gente vai mudando, vai aprendendo. Se o espiritismo for verdadeiro, não tem como deixar de se tornar um fato. É isso que é preciso. Sua grande contribuição é destruir o materialismo. Porque às vezes a gente vive das formalidades. Há um espírito materialista disfarçado de espírito espiritualista que reza, que crê, que faz as coisas muito meio superficialmente, porque a gente acha que se cumprir a obrigação, tá tudo bem. E isso não acontece com o espírita, não. Azar do espírita, né? Por que foi ser espírita? Tem gente que é bom sem precisar ser. E o espírita, né, às vezes não é bom, não. Não é, não. Mas o espírita não está salvo porque foi no centro tomar passe. Ah, porque eu fiz o evangelho, eu fiz vibração. Não. Não basta. Como não basta ir à igreja, não basta ir ao templo, não basta. Não é isso. É uma coisa que mexe com a gente, com a nossa consciência. É sério. É sério. É o dia a dia. São as ocorrências, inclusive noturnas. Porque quando a gente sonha, nossa, eu tive um sonho, um pesadelo, eu fui num lugar horroroso. É você que foi lá. É você que tem alguma afinidade com aquilo lá. Nossa, mas isso dói ouvir falar isso, que aspereza. O espiritismo não é para passar a mão na nossa cabeça. Não é pra gente pensar. Ninguém vai falar individualmente com alguém, você é assim, não. É generalizando. A gente está nessa. É que nem quando a pessoa está com depressão, está querendo se suicidar, está querendo se matar, está nervosa, você não vai chegar nela e acusá-la. Genericamente nós vamos dizer, não podemos ser assim, não podemos fazer isso. Nós temos que refletir, temos que pensar. Então o espiritismo vence o materialismo, vai derrubar casta, derrubar preconceito, derrubar uma série de coisas, porque o sol nasceu para todos. Quando a gente fala isso, a gente fala uma verdade que a gente nem imagina quão verdade é. Ricos, pobres, vão desencarnar, vão ter a mesma destinação, não vão levar nada. O espiritismo vai acabar com preconceitos, com fobia disso, fobia daquilo. Nós vamos entender melhor. A cor da pele não significa nada, a condição social não significa nada, os títulos nada significam. Ou melhor dizendo, tudo significa, mas tudo na sua significação, tudo, sem exceção, é detentor do nosso respeito. E nós não sejamos tontos a supor que somos isso ou aquilo, que temos sangue azul. Você pode até hoje, pelos padrões sociais.
Não sabe o dia de amanhã. Não é amedrontar, né? Nossa, você hoje está num mundo social cheio de coisas fantásticas, na próxima encarnação você vai estar pobre. Não é isso. Você pode voltar a estar novamente cheio de facilidades, dependendo do uso que fez, mas você pode vir sim numa condição precária. É assim. É desse jeito. Então a gente vai ou deve buscar fazer o bem por impulso. Que não por exterioridade. Nos mundos mais avançados o bem já é uma atitude normal, quando no nosso ainda é exceção. Nesses mundos avançados o mal é que é exceção. O bem é normal. Nós ainda somos aqueles seres circunstanciais. Às vezes a gente é bonzinho porque está tudo bem. Está tudo muito fácil. A gente está tranquilo. As coisas estão indo. Uns probleminhas aqui, outros ali, mas a gente está indo. Mas somos seres circunstanciais. Como que a gente seria se ao invés de estarmos aqui nessa tarde, né, ou na nossa vida, nós estivéssemos na guerra civil lá da Síria, nós estivéssemos na época do nazismo. Hoje tem a pandemia que tantos de nós reclamamos. Ainda não é assim uma tragédia. Como seriam as circunstâncias se nós atravessássemos outros problemas? Então muitas vezes o que somos é porque as coisas facilitam e quando o calo aperta ou a coisa modifica, mostra-se outra coisa. Por isso que nós mal nos conhecemos e a doutrina dos Espíritos nos manda que nos estudemos. Precisamos compreender o destino, e compreender o destino é entender a lei de ação e reação. Ah, se os assassinos, os criminosos, os traficantes, os corruptos soubessem da lei de ação e reação, soubessem ou soubéssemos quando somos assim, né, o que nos aguarda, o que nos espera. Pessoal que tudo está a favor, faço o que eu bem entendo, ninguém vai perceber. Tenho imunidade, disso, daquilo, sou autoridade. Não é querer o mal, não, é a naturalidade das coisas. Deus é bondade infinita e a vida tem os seus resultados. E existem no mundo espiritual até prisões. Prisões para onde a gente vai. Tem gente que nem pode ficar mais solto no mundo espiritual. O Chico Xavier, alguns questionam, outros acatam, mas há um sentido oculto. Segundo uma percepção do Chico, Hitler está prisioneiro em Plutão. Por 1000 anos deverá ficar lá, ele e outros. Quer dizer, o espírito tem tal peso de malefício às costas que não pode nem ficar no astral terreno. Tem que ser exilado mesmo, para longe. Numa prisão, a refletir. Por 1000 anos. E vão para esses locais, aqueles que na Terra às vezes saíram daqui bem, missionários, para cuidar desses. Porque vai ser os afins, né? O que é afins? Os da Terra. Terráqueo, cuidando de terráqueo. E entre os espíritos que supostamente Chico viu cuidando de Hitler lá em Plutão, está Gandhi, que viveu mais ou menos a sua época, durante o período do século XX. Então Gandhi e outros que na Terra foram destaque, esses que nós conhecemos como santos, esses que a igreja devota aí, as lides espíritas, todos, né? Há missionários que são respeitados.
Alguns deles estão nesse local cuidando. Porque não adianta se expatriar, prender, deixar numa penitenciária no astral, não é bem assim. Não é como uma penitenciária terrena, né, que desaprende, é subhumana a condição, infelizmente. Esses locais talvez exista aqui uma orientação, um entendimento. Alguém vai falar, mas poxa vida, a pessoa faz tanto mal e ainda vai ser ajudada? É assim que é com a bondade divina, como é que a gente vai fazer? A bondade divina não se mede, não tem a dimensão da condição humana. Quando nós falamos que Deus fica irado, Deus fica nervoso, Deus se vinga, é tudo coisa de homens, coisa de gente, de ser humano, atribuindo a Deus características nossas. Então nós não entendemos. Agora esses locais recebem esses espíritos, né? E eles ali ficam em reflexão durante muito tempo. E como é que fica as almas suaves, que não são missionários, mas são almas dóceis, ternas, pacíficas? Sabe aquelas almas enternecidas, puras? Sabe aquele que dá um boi para não entrar na briga? A gente fala no ditado, né? Eu dou um boi para não entrar na briga, se eu entrar na briga eu dou uma boiada, né? Essas pessoas é o contrário, dá um boi para não entrar na briga e quando entra na briga, dá uma boiada para sair da briga. Não quer saber de briga. Aqueles que são de paz, que são de harmonia, serenos, almas boas. Existe isso. Almas cativantes, bondosas, fraternas, que às vezes perdem para o mundo, mas ganham para Deus. Aquele, né, que leva mais em conta o que Deus pensa dela, não o que os homens pensam. Não quero que os homens fiquem achando, nossa, fulano é bonzinho, nossa, que belezinha, ele vai lá no centro, aquele faz palestra, aquele outro vai à missa sempre, está sempre no templo evangélico, está sempre... É preciso ver o íntimo de fato. Não importa a opinião dos homens. Essas almas dóceis, encantadoras, almas bonitas têm um destino bonito. Almas bonitas têm um destino bonito. Por isso então que, relembrando sobre o nosso corpo, quando a gente dorme, tem esse corpo que é o perispírito, ele é o molde do corpo físico e ele é um agregador. Ele retém, ele imanta os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então a alma bonita, aquele ser, aquela criatura suave, dócil, o perispírito já é suave também. Quando existe a finalidade do prazo da existência física, essa pessoa vai para o mundo astral, automaticamente conduzida pela própria leveza. E vai para uma região mais agradável. Porque essa região agradável já está nela. Não existe lá um condutor, um espírito esperando, eu vim te pegar, levar para um lugar bonito porque você... Não, até existe, né? Mas é uma coisa natural. A pessoa já conquistou isso. E às vezes nós não sabemos fazer isso, ninguém é culpado. Como que a gente vai ser bonzinho? De fato, sereno, calmo, dócil, terno, dar uma boiada para sair da briga? Como que a gente vai fazer isso? Muitas vezes são o quê? Experiências que vêm do passado, que a gente foi desenvolvendo. São pessoas mais espiritualizadas. Agora, às vezes o que acontece? Nós somos muito materializados. E o que importa? Ser espiritualizado ou materializado? Importa mais ser espiritualizado, está mais ligado ao lado moral. Mas por quê? O que interessa é a vida, o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. Sim, é o que interessa. Nós temos que sobreviver, nós temos que viver, nós temos que respirar, nós temos que comer, nós temos que sair, nós temos que ver as coisas do mundo material. Mas importa sobremaneira as coisas do mundo espiritual. E por quê?
Porque no transcurso do tempo, nós tivemos mais tempo no mundo espiritual do que no mundo físico. As nossas encarnações são 100 anos, para estourar uma outra, 80 anos, 70 anos, 50 anos, algumas com menos tempo. E o intervalo entre elas é às vezes de séculos ou de 100 anos, depois que vem outra vida, porque uma vida na Terra, para nós que achamos que tudo é de qualquer jeito, a vida é assim, deixa a vida é mas existe um planejamento, uma reestruturação familiar, existe uma série de coisas. Então nós vivemos mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Mais tempo lá no mundo espiritual. E o que é ser mais espiritual? Aí sim, é ter mais calma, é ter mais serenidade, é ter mais a intimidade saudável. Quando existe mais espiritualidade, existem coisas desconhecidas que surgem no ser. Ele tem uma compreensão maior, um entendimento maior, prazeres inusitados, sensações diferenciadas, a interiorização, a reflexão, a meditação, a concentração, a prece sentida gera no íntimo do espírito experiências elevadas, saudáveis, extasiantes, que outras coisas não dão. Ah, mas eu sou nervoso, eu sou impaciente, eu não consigo mudar, eu não consigo alterar, eu não consigo ser nada disso, eu sou do mundo mesmo, eu sou impulsivo. Não precisamos de tratados psicológicos, filosóficos para a gente começar a mudar a gente. Nós precisamos descobrir uma certa humildade que tem que ter dentro de nós, que está cobertada por um pano encardido que se chama orgulho. É um pano encardido. Ele cobre a nossa humildade. É com a humildade que a gente vai tentar ou vai começar a compreender que a gente tem que mudar, que a gente tem que renovar. Não é pensando no futuro. Se eu fizer isso, eu não vou para o umbral. Olha, umbral, zonas trevosas, nós não vamos para lá. Nós já estamos lá. Se o nosso íntimo estiver destrambelhado, é para lá que nós vamos. Se nós estivermos com mágoas, ressentimentos, ódios, raivas, é para lá que nós vamos, porque não tem como. A sabedoria cósmica, ela atua através dos espíritos, dos mensageiros, mas cada um de nós faz a si mesmo. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, nós podemos e devemos, e é consentido que façamos a seguinte referência pessoal: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu não vou ao Pai a não ser inclusive por mim mesmo. É isso que é o original. Por cada um de nós é que nós vamos conseguir o caminho da ascensão. E para que melhorar? Primeiro porque as pessoas têm que nos suportar. Quando a gente melhora a gente e melhora os que convivem com a gente, porque a gente fica menos chato, menos insuportável. A gente começa a ter modificações. Mas é para mudar plenamente, não é aquela mudança externa que está no silêncio e por dentro está xingando. Por dentro está dizendo, está contra, mas não verbaliza. As palavras ao mundo espiritual são como um diálogo. Quando nós, ou melhor dizendo, os pensamentos são como diálogos, são como palavras. Nós estamos calados, estamos pensando, o plano espiritual está lendo, está ouvindo. Está xingando alguém, está contra alguém, está dificultando às vezes os passos de outro, do seu colega de trabalho, críticas excessivas, desnecessárias.
São pensamentos contundentes, são flechas, são dardos venenosos que atingem. Os espíritos nos ouvem e são atraídos e formam o ambiente em que nós vamos viver. Esse ambiente não é de tijolo, de parede, de cimento, disso, daquilo outro. É um ambiente vibratório, formado de ideias, pensamentos nossos. Eles constituem a nossa morada espiritual e constituem a nossa destinação. Você quer ir para um lugar bonito quando sair da Terra no mundo espiritual, mas não existe beleza dentro de mim? Como é que eu vou para um lugar bonito? Não tem sentido. Cuidar dos pensamentos até dentro de casa. Começa na intimidade. Aquilo que a gente puder fazer, cada um faz o que pode. Até entre marido e mulher, entre as pessoas. Quantas vezes existem dificuldades, rixas mentais? E quando parte para o mundo espiritual, o que fica, ou prejudica no mundo espiritual, com os pensamentos. Fulano era isso, fulano era aquilo, tal. E nós, às vezes, na proximidade, temos que desenvolver uma compreensão maior. Quantos pais, homens, são muito bem vistos pelos filhos? E às vezes pela esposa não é, porque ela o conhece demais de perto. Ele foi um bom pai, mas como marido, meu Deus, quantas vezes a gente ouve isso? E o contrário, ela foi uma ótima mãe, mas como esposa, essas rixas mentais, parece áspero, né? Às vezes a pessoa, seria bom que a gente dissesse, nossa, eu não estou entendendo nada do que ele está falando, eu nunca pensei nisso, nunca aconteceu isso. Ai, que bom, melhor. Mas os estudos, as psicologias, as conversas, muitas vezes traduzem o contrário. As reclamações que um faz do outro. Nós ainda não alcançamos a perfeição, falta muito para que a alcancemos. Nós sabemos ter amor, ter compreensão, coordenar os pensamentos, mas nós podemos buscar. Não é as coisas que eu não tenho, mas eu posso tentar saber como é que eu faço para chegar lá, para tentar descobrir. Podemos procurar como chegar, procurar em nós mesmos. Se isso interessa em procurar alguma coisa que melhore, vamos refletir. Mas seriamente mesmo, sério, vamos ver o que a gente tem feito. Como tem sido as nossas existências e os nossos pensamentos sobre maneira. Não adianta querer agradar a Deus. A gente tem um mundo inteiro para analisar, para estudar o nosso mundo íntimo, o nosso psiquismo, o nosso espírito. Vamos ser positivos. Aproveitar para agradecer. Ter pensamentos positivos. A ansiedade é uma tradução de pensamento negativo que se cria. De preocupação que não existe. A depressão pode ser, segundo alguns, pode ser, não sabemos, ausência de amor. De visualizar outros que têm problema no mundo. Criança está passando fome. E às vezes nós estamos preocupados com a nossa situação porque alguma coisa não saiu como a gente queria. E a vida não está tão desastrosa. Cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa aparência. Meditar. A meditação é outra inimiga da depressão e da ansiedade. Respirar, caminhar, ter boas leituras. Fora aquela questão de culpa, de ressentimento, de raiva. Tem muitas coisas repetindo sempre que acontecem conosco porque nós é que precisávamos dela. E às vezes o que acontece? Nós temos raiva, tudo bem. Mas se não fosse o fulano X que fizesse aquilo para nós, seria o outro, porque é nós que precisávamos da experiência. A pessoa que fez aquilo para nós foi um instrumento. Vamos perdoá-la, esquece, deixa para lá. Suporta isso. Vamos ser mais alegres, mais felizes, mais bem resolvidos intimamente. Nada de ser menino de vidro, menina de vidro, tudo cheio de ressentimento, vítima, um coitadinho sempre. Não, não mesmo.
A gente vive aí as ordens alheias, mal pensou em si. Ah, eu tenho tanta preocupação, eu critico isso, critico o governo, critico não sei quem, critico isso, critico... E você não fez nada por você. Nem pra você, nem pra gente, a gente não fez nada, não cuidou de si próprio. E quer cuidar das coisas outras, sociais, tudo bem, faz parte. Mas vamos pensar em nós. E não vamos mudar o mundo. Não vamos fazer uma alteração. A gente quer paz, mas tem milhões pensando em guerra. Eu quero dirigir bonitinho pelo trânsito ali e tal, que beleza, fazendo de tudo para respeitar o trânsito, mas tem pessoas que vão cortar pela direita. Tem gente que vai passar com moto e carro com escapamento solto fazendo barulho, independente se tem criança dormindo, se não tem, não quer saber. Tem gente, eu vou guardar no lixinho do carro ali, vou pôr num saquinho, guardar todos os lixinhos. Mas você vai ver muita gente que vai jogar copo descartável pela janela, você vai ver. Nós não vamos mudar o mundo, vamos orientar o que puder, falar o que puder, ficar contra, mas não irritado, reclamando de tudo. Muitos ainda defendem o mal, a maledicência, a palavra, os comentários negativos, malsãos. Vamos fazer o possível para que estas circunstâncias nos tragam as reflexões, a meditação. Ah, eu sou terrível, eu não suporto nem fila, eu não gosto de pegar, não dá para ficar em fila, enfrentando. Nossa, você não gosta de fila porque você é arrogante. Se os outros ficam, por que você não pode ficar? Pensa nisso tudo. Vamos pensar no que a gente puder. E às vezes as pessoas falam, nossa, e o Espiritismo fala de comunicação com os mortos. Será que isso é verdade? É verdade. Quando essa comunicação é de alma para alma. Não é que nem agora assim, não é como um abraço, um aperto de mão, é de alma para alma. É com respeito, com decoro. Com calma, com quietude, com evocação. As entidades espirituais se manifestam. Nós temos alma, eles têm alma. Sobreviveu, o corpo, o perispírito sobreviveu. Eles têm perispírito, nós temos perispírito, ficou junto, se comunicou. A maior prova da existência, da imortalidade e da sobrevivência do espírito é que o espírito não envelhece. Quem envelhece é o corpo. É o corpo que fica enrugado, o cérebro, os neurônios que dão problema de saúde, etc. O espírito da pessoa que tem 100 anos, ele não pode se expressar, mas o espírito está lúcido. Só que está incapacitado de se expressar, porque o corpo envelheceu. O espírito não envelhece, a alma, a essência. Vamos às nossas vibrações, gente. Vamos às nossas vibrações. Permaneçamos em paz, meus irmãos. E a gente vai vendo que a doutrina espírita só pode nos ajudar. Vibrações são desejo de ajudar alguém, desejo de auxiliar alguém, vontade nossa de que realmente suceda o melhor, tanto no concerne o conforto à família, aos pais, aos irmãos, aos conhecidos, à própria pessoa, ou a circunstância qualquer em que se esteja. Pedimos por aqueles cuja mente, coração, sentimento, ideia se encontra envolvido em pânico, em depressão, em tristeza e amargura. Pedimos pelos que não veem um horizonte, que se encontram detidos, como que amedrontados, sem esperança no dia de amanhã. Pedimos para os que estão enfermos nos hospitais, por esses que estão no leito, e todos nós temos aí nomes conhecidos. Pedimos pela paz, pelo Brasil, pelo mundo, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, nossos conhecidos. Alguns segundos o nosso pensamento se desloca, e esse deslocamento
é real, é lido pela espiritualidade bendita e vai ao encontro de alguém que nesse instante surge na nossa lembrança. Nós como que mentalizamos um buquê de flores, de rosas coloridas e levamos a mão dessa pessoa, traduzindo esse buquê, o desejo de saúde, de paz, de harmonia, enfim, o bem maior. Algumas vibrações luminais chegam até nós, de Norá Moreto, que não está se sentindo bem e que isso possa se alterar na saúde física, mental, psíquica, espiritual, no bem-estar, confiança, na alegria, vibrações de muita paz. De Norá Moreto. O pequeno Aloísio está internado com vítima desse vírus. Vibremos em amor, os médicos, enfermeiros o ajudando. O nome de Amanda, na rua Francisco Tim, 368, apartamento 301, Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Que a Amanda seja envolvida em vibrações edificantes, renovadoras, salutares, uma brecha em todos eles, né, que mencionamos, consiga se abrir, que espírito protetor, médico, amigo, orientador espiritual, grande psicólogo, possa ajudá-los. Pensamos por outros tantos que tenhamos em lembrança, onde existe a iminência de um acidente, de um crime, onde exista um litígio, lar em desarmonia, tristeza, pessoa conhecida. Este que está nos ouvindo, que eventualmente está com tristeza, está com uma amargura íntima, confie em Deus, nos bons espíritos e em si mesmo. Vamos erguer a fronte, erguer os ombros, erguer os nossos pensamentos, olhar o céu e agradecer a vida. Vamos pedir para o João Vitor, para a sua... É uma criança, vai fazer 5 meses, para a sua solidificação da sua estrutura fisiológica, psíquica, mental, para a sua alegria de viver, para a sua saúde total. Por todos nós pedimos. A equipe espiritual do Dr. Serguei, Dr. Djalma, Dr. Edilon, os nossos amigos espirituais, Dr. Bezerra, Chico, os nossos veneráveis irmãos dos beneditinos visitam cada um de nós e nós agradecemos. Gratos por esse momento, gratos a todos, que a paz esteja em cada lar, junto a cada um de nós. Vamos agradecer a vida e viver. Viver esses momentos da nossa existência aqui na Terra, que é como se fosse até um entretenimento, férias. Se aqui está assim e alguém está reclamando, é tudo para o nosso bem. Mais para frente vamos entender. Vivamos com coragem, valentia, com força, com determinação, sem medo. Avante! Espíritos estão à nossa frente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores.
Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Nosso é o reino, poder e glória para sempre. Muito obrigado a todos, muita paz, irmãos. Fiquem em paz, abençoado seja o lar de cada um. Muito obrigado, bênçãos de amor sobre todos, ó Pai. Graças a Deus.